Olá, meus caríssimos e minhas caríssimas. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para você aqui que nos acompanha pelo canal do Dedicação Delta. É isso mesmo. Se você ainda não é inscrito, clique aqui para se inscrever em nosso canal e receber adiantado várias novidades ali, o anúncio delas, para que você esteja sempre antenado em busca desse bolachão das carreiras policiais. Você curtiu o vídeo? Clique aqui já para curtir o nosso vídeo, dê o like, porque isso é muito importante para fortalecer o nosso canal e a gente cada vez esteja mais próximo de você e você com conteúdo mais aprimorado. Tudo bem? Eu sou o Gleison Lima, sou professor e coordenador aqui do Dedicação Delta e é uma honra estar com você mais este dia trabalhando com algo certo diferenciado hoje. O nosso foco é a gente trabalhar não um conteúdo de matéria hoje, mas para que vocês conheçam as carreiras policiais aqui do Brasil. Tudo bem? Eu preparei um material, acredito que seja bem leve, mas bem focado para aquilo que você deseja conhecer sobre as carreiras policiais aqui do nosso Brasil, que são várias, e a gente precisa saber cada uma delas para a gente se situar, inclusive decidir qual carreira a gente gostaria de seguir. Tudo bem? Então vem comigo que hoje tem novidades para vocês. Vou compartilhar com vocês aqui minha tela, que vocês possam ter um acesso melhor sobre isso, as carreiras policiais no Brasil, e aqui a gente vai com o Dedicação Delta diante daquilo que a gente entende como essencial. Beleza? Vamos lá. Carreiras policiais no Brasil, primeiro é lembrar da segurança pública. Pessoal, traz para mim que já de uma vez. Carreira policial é lembrar de segurança pública, mas nós vamos ver que tem algumas coisinhas um pouquinho fora da segurança pública e que vão estar um pouco coligado ali às carreiras policiais. O principal ponto é lembrar do 144 da Constituição Federal. Quer pensar em carreira policial? Tem que lembrar de segurança pública, que é um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e vai ajustar a sua vida, o seu patrimônio, a sua tranquilidade, a sua paz, através do exercício da atividade policial por alguns órgãos, seja ele Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, as polícias civis, as polícias militares, os corpos de bombeiros militares, as polícias penais, tudo bem? Então são essas aqui, esse é o espectro que nós temos de polícias. Então por isso que eu lembro que a segurança pública aqui, ela é essencial para a tranquilidade do Estado. Por isso que é lembrar que é dever do Estado, mas você, eu e todos nós temos o direito e também a responsabilidade. Para que a gente quer isso? Preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e o patrimônio, trazendo paz pública aqui. E é por isso que nós temos a Polícia Federal como órgão da União. Nós temos a Polícia Rodoviária Federal como órgão também da União. Nós temos a Polícia Ferroviária Federal também como órgão da União. E as polícias civis estão nos entes federados, sejam os estados, seja o DF. E as polícias militares, nós temos também aonde? Nos entes federados, seja nos estados, seja no DF. E as polícias penais, nós temos ela no âmbito federal, que está na União. E nós temos as polícias penais nos âmbitos estaduais e distritais, ou seja, no âmbito dos estados e do DF. Tudo bem? Então vamos lembrar aqui que nós temos vários órgãos e cada um deles com suas peculiaridades. Vamos começar por quem? De cima para baixo. Vamos lá. Quando a gente lembra da Polícia Federal, vamos lembrar que a Polícia Federal ela é instituída por lei, é um órgão permanente. E ela é organizada e mantida por quem? Já tinha adiantado. Pela União. E é estruturada em carreira e é destinada a quê? Apuração de infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses de quem? Da União, ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas. Cuidado muito aqui, tá? Assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual, que é entre estados, ou internacional, que é entre países, e que, nesses casos, exija repressão uniforme, segundo dispuser em lei. Até trouxe a lei aqui embaixo. Também vai ser de atribuição da Polícia Federal prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho,
sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Vamos lembrar que também compete, é atribuição. Atribuição. Deixa eu até trazer para mim aqui para lembrar a diferença. Pessoal, competência é medida da jurisdição. Quem faz jurisdição é o juiz, porque o juiz tem o poder, dever do Estado de dizer o direito no caso concreto. Isso é jurisdição. Iuris dicere, tá? Então, a jurisdição é do juiz. Quando a gente fala que uma pessoa tem competência, que seria o juiz lá, que ele tem competência para julgar aquele procedimento, a competência nada mais é do que a medida da jurisdição. Então, por isso, polícias não têm competência. Polícia tem atribuição. É bom lembrar dessa nomenclatura, tá? Vamos lá. O que mais que vai fazer a Polícia Federal? Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e também de fronteiras. E, por fim, vai exercer também, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União. Tá certo? Então, já sabemos quem é essa Polícia Federal, tá certo? Mas vamos lembrar que quando fala aqui, ó, autarquias e empresas públicas, vocês vão lembrar um pouquinho de direito administrativo. Só para a gente rememorar. O Estado ele pode exercer o seu trabalho pela população de uma maneira direta ou de uma maneira indireta. De maneira direta, os órgãos públicos vão exercer essas funções. Assim acontece com muitos órgãos públicos, especialmente trazendo aqui as polícias. A Polícia Federal é um órgão público da administração direta vinculada à União. Entenderam? Agora, quando o Estado quer fazer a sua administração, a sua prestação de serviço através de outras pessoas jurídicas, ele pode fazer através de uma autarquia, de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista, de uma fundação, tá certo? Então, quando o Estado está através de uma autarquia ou de uma empresa pública, é a Polícia Federal que vai trabalhar e investigar esse tipo de situação que foi contra os bens, serviços e interesses dessa autarquia ou dessa empresa pública. Agora, se foi uma sociedade de economia mista e se foi uma fundação que não seja uma fundação autárquica, aí neste caso são as polícias civis que vão investigar, que é um exemplo típico. Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Caixa Econômica Federal é uma empresa pública. Petrobras é uma sociedade de economia mista. Ao passo que a Copasa, que é a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, é o quê? É uma empresa pública. Então, a depender, cada um vai ter a sua configuração. Agora, da União, vamos fazer uma comparação aqui. Se acontece um furto ou um roubo dentro do Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, quem tem atribuição para investigar? Polícia Civil. Se acontece um roubo dentro da Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública, quem que vai investigar? Polícia Federal. Entendeu? Sacou? Então vamos lá. Próximo ponto. Lembra que eu falei da lei aqui, gente? Aqui, ó, quando a Constituição fala aqui em cima, assim, olha, segundo dispuserem lei, aqui, tá? Essas infrações que têm repercussão interestadual ou internacional e exige repressão uniforme, ela está nesta lei. Tá certo? São infrações que têm essa situação que atende o que está falando na própria Constituição Federal. Vamos lembrar que a Polícia Federal, ela tem os cargos de delegado de Polícia Federal, agente de Polícia Federal, escrivão de Polícia Federal, papiloscopista, é o papô, né? É o famoso papilo. Papiloscopista policial federal. Nós temos o perito criminal federal. Vamos lembrar que a Polícia Federal ela está subordinada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. E vamos lembrar que o ingresso na carreira de delegado de Polícia Federal, ele vai exigir de você um bacharelado em Direito e 3 anos de atividade jurídica ou policial. Quando é que você comprova esses 3 anos? No ato da sua posse. Vamos lembrar também que as carreiras de agente, escrivão e de papiloscopista, esse que nós falamos aqui em cima, a exigência de diploma de graduação em nível superior em qualquer área de formação.
E vamos lembrar que o cargo de perito criminal é exigência de diploma de nível superior na função específica. São, no mínimo, 14 áreas. Então, tem que ter a atribuição, o nível superior, né, a exigência do diploma de nível superior daquela sua área específica. Se você é um perito odontologista, é lógico que você não pode ser formado em medicina. É lógico que você não pode ser formado em direito. É lógico que você não pode ser formado em contabilidade. Você tem que ser formado em odontologia. Tudo bem? É isso que funciona para perito criminal. Vamos lá. Vamos lembrar também que agora nós vamos entrar na Polícia Rodoviária Federal. Polícia Rodoviária Federal, de acordo com o 144, parágrafo 2º, é órgão permanente. E esse órgão é organizado e mantido também por quem? Pela União. E ele é estruturado em carreira. E ele destina-se na forma da lei ao quê? Patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Vamos lembrar que a Polícia Rodoviária Federal ela é conhecida como PRF. Ela está estruturada numa carreira única. Qual que é o cargo que você entra e que você finaliza a sua carreira dentro da Polícia Rodoviária Federal? Você é um policial rodoviário federal. Essa polícia é uma polícia ostensiva, mas não militarizada. Vem cá, traz para mim. Quando você vê um policial rodoviário federal numa rodovia federal, você verifica que ele está com uniforme, geralmente vai estar ali com a calça, e de regra, uma calça caqui, uma botina caqui, uma blusa azul escrito PRF, um boné azul também escrito PRF. Ele tem uniforme, ele está ostensivo. Mas um detalhe, ter uniforme e estar ostensivo não quer dizer que ele tenha farda, não quer dizer que ele seja um policial militar, que ele está sujeito ao militarismo, entendeu? É uma diferença muito grande entre as instituições. Então, voltemos lá. Vamos lembrar que é uma polícia ostensiva, não militarizada. Agora, tem hierarquia e disciplina? Tem, gente. Todo órgão público, até mesmo empresa privada, tem suas hierarquias, tá certo? Vamos lá. É subordinado também ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. E para o ingresso, o que é necessário? Graduação em nível superior em qualquer área de formação. Tá certo? Vem para mim e para um próximo aqui. Polícia Ferroviária Federal. Está na Constituição, mas muitas vezes alguns falam, ninguém vê, tá certo? De fato, ali é uma polícia que praticamente está extinta, né? Mas nós estamos falando que a Polícia Ferroviária Federal ela existe na Constituição Federal, no rol da segurança pública, e é um órgão permanente também organizado e mantido por quem? Pela União. Até agora nós vimos Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e agora aqui a Polícia Ferroviária Federal, que ela também é estruturada em carreira e ela destina-se ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. A Polícia Ferroviária Federal, que é conhecida como PFF, ela está estruturada em carreira única, o cargo é de policial ferroviário federal, também é uma polícia ostensiva, também usa uniforme, mas não é militarizada, tá? Apesar de estar na Constituição, ela nunca foi implementada efetivamente via lei federal. Os policiais ferroviários federais tem que verificar se ainda tem algum na ativa, tá? Mas vamos supor que se tem, eles tenham a vontade de implementar, né, via lei federal, via projeto de lei, tem até um projeto de lei no Senado Federal, o 1786 de 21, que é para poder preencher essa lacuna, né? Tem que ter interesse político para isso. A Polícia Ferroviária Federal, por incrível que pareça, ela não consta lá no SUSP, né? Que é o Sistema Único de Segurança Pública, que é da Lei 13.675 de 2018. Tá bom? Polícia para você conhecer, deixar a parte, eventualmente caia para você saber pelo menos o mínimo dela, tá? Vamos lá. E as polícias civis? As polícias civis são dirigidas por quem? Delegados de polícia de carreira, não tem calça curta aqui, tá? Incumbem, ressalvada a competência da União, funções de polícia judiciária, dá o apoio ao Poder Judiciário, mas também apura infrações penais, exceto as militares. Traz para mim aqui. Traz para mim aqui que eu falo que essa aqui é minha seara, né? Eu não comentei, acho que quem não me conhece, eu sou delegado de polícia civil aqui no estado do Paraná. E veja só, a polícia civil ela faz como tarefa tudo que é residual.
A gente faz tudo aquilo que não é atribuição da Polícia Federal fazer. Tudo certo? Por isso que não tem um rol para falar. É isso que a Polícia Civil faz. Olha, a gente tem que olhar o parágrafo 1º lá da Polícia Federal e saber o que é que está disposto para a Polícia Federal. É contrabando? É descaminho? Ah, é polícia exclusiva lá da União? Ah, Polícia Marítima? Não, não é isso? Então é atribuição da Polícia Civil fazer. Aí tem uma ressalva. Crimes militares. Gente, para quem não sabe, existe um Código Penal Militar, juntamente com um Código de Processo Penal Militar. Quem tiver curiosidade, são os decretos-leis 1001 e 1002, ambos de 1969. Só que o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar, eles foram, em essência, criados para as Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Porém, no artigo 6º do Código de Processo Penal Militar, ele fala dessa possibilidade, da aplicação, né, dos dispositivos ali deste Código Penal Militar e do Código de Processo Penal Militar para as polícias militares e corpos de bombeiros militares estaduais. E é por isso que se comete um crime militar, seja próprio ou impróprio, ele vai ser julgado perante uma organização específica que está ali dentro do próprio Código de Processo Penal Militar. Portanto, para a Polícia Civil, ela não atua fazendo investigação de crimes militares, porque tem uma disposição prevista expressamente aqui na nossa Constituição Federal, tudo bem? Mas as polícias civis, elas são polícias estaduais e estão presentes aonde? Em todos os estados, além do Distrito Federal. Após a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, que demorou muito, mas foi aprovada em 2023, por causa da Lei 14.735, tem até um vídeo, gente, que eu trabalho exatamente as alterações promovidas pela nova Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. As polícias civis, elas têm os seguintes cargos. Vamos lá? De acordo com a Lei Orgânica Nacional. Vocês vão ver que eu fiz uma comparação que ainda em alguns estados a nomenclatura não mudou, porque ela é muito recente, tá? Apesar de agora tem que ser colocada essa nomenclatura do jeito que está aqui. O delegado de polícia, que pertence às polícias civis, ele tem que ser bacharel em direito e 3 anos de atividade jurídica ou policial. O perito oficial criminal, que tem que ter diploma de curso superior completo em nível de graduação, podendo o concurso prever seleção por área de conhecimento e exigir habilitação específica. E nós temos o cargo que congrega os antigos agentes de polícia, inspetores, investigadores e também os escrivães, os oficiais de cartório policial, que aqui nós estamos falando que esse oficial investigador de polícia agora é um cargo único, tá? O diploma em ensino superior completo em nível de graduação em qualquer área. Fechou? Mas eu queria que lembrasse aqui para vocês que é importante sobre os cargos das polícias civis, tá? Os estados, eles ainda vão precisam promover alterações em suas respectivas leis, mas já está valendo essa lei orgânica nacional, tá? Por quê? Porque tem lugares que vai chamar das mais diversas formas os mais diversos cargos. Tirando delegado de polícia e perito criminal, tem muitas nomenclaturas agora o oficial investigador de polícia para várias nomenclaturas dela. Por exemplo, escrivão de polícia, oficial de cartório policial, que é também escrivão de polícia lá, por exemplo, no Rio de Janeiro, oficial de polícia civil, se não me engano aqui está no Amapá, inspetor de polícia, que é chamado tanto no Rio de Janeiro quanto, por exemplo, no estado do Ceará, investigador de polícia, por exemplo, Minas Gerais chama assim, agente de polícia civil, agente de investigação, agente de polícia judiciária, dentre outros. Com a nova lei orgânica, todos esses aqui vão ser nominados num cargo só, oficial investigador de polícia. Seja oficial investigador, seja oficial cartorário, tá certo? Então, congregou esse tanto de nome num só. Por isso que vão ter algumas alterações por aí, tá? Sobre os peritos criminais. Há estados em que os peritos estão subordinados às polícias civis. Eles estão dentro da Polícia Civil como mais um cargo. É o caso, por exemplo, de Minas Gerais, tá? O policial de Minas Gerais. Então, lá os peritos criminais, eles estão dentro da própria estrutura da Polícia Civil. Então, eles estão lá, são órgãos da estrutura da PC.
Mas tem estados, por exemplo, como é o Paraná, onde eu estou hoje, que a polícia científica é uma polícia à parte. Tem órgãos congêneres também, não vai ter o nome de polícia científica. Então, os peritos, eles figuram como órgãos totalmente à parte, não subordinados às polícias civis. Então, nós temos duas possibilidades. Ou os peritos pertencem à estrutura da Polícia Civil, como na Polícia Federal, por exemplo, mas tem estados também que a estrutura dentro da Polícia Civil, e tem estados que a perícia criminal, ela é um órgão autônomo da própria instituição das polícias civis. Fechado? Sabendo o que é a Polícia Civil, vamos agora para as polícias militares, e eu vou colocar aqui na frente, ó, e Corpos de Bombeiros Militares. Tudo bem? Então vamos lá. O que nós temos para poder falar das polícias militares e os corpos de bombeiros militares? Vamos lembrar que as polícias militares, eles sim são, além de polícias ostensivas, são polícias fardadas e militarizadas. E servem para quê? Preservação da ordem pública. E os corpos de bombeiros militares, qual que é o objetivo? Além de atribuições previstas em leis, elas têm a execução das atividades de defesa civil. As PMs e os corpos de bombeiros militares, eles são polícias estaduais presentes em todos os estados e no Distrito Federal. Todos os estados e no Distrito Federal, tá certo? Em 2023, foi aprovada também, depois da Lei Orgânica da Polícia dos Polícias Civis, a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares. É a Lei 14.751 de 2023. A estrutura das PMs e dos Corpos de Bombeiros Militares é a seguinte. Nos oficiais, no nível de oficialato, nós temos o coronel, tenente-coronel e o major. Nós temos também, que esse é o oficial intermediário, mas deixa de ser oficial, o capitão, e depois nós temos o primeiro-tenente e o segundo-tenente. Agora, nós temos também as praças especiais, temos. Quem são as praças especiais? Aquele que está se formando para ser um oficial. Aspirante oficial, cadete e aluno oficial. E as praças? Quem são elas? O subtenente, primeiro sargento, segundo sargento, terceiro sargento, o cabo, o soldado e o aluno soldado. Essa é a hierarquia da Polícia Militar, de cima do coronel até o aluno soldado, que é o mais embaixo ali. Tudo bem? Vamos lá. O oficial, para você ingressar ali, você tem uma forma interna de entrar, em alguns lugares vai chamar CHO, que é o curso de habilitação oficiais, para aquele que já é policial e que ele passa por um processo interno, tá? Mas o oficial interno também, o militar interno também pode fazer o CFO. São outras conversas. O que eu quero trabalhar aqui é lembrar do curso de formação de oficiais. Para se formar oficial, para você um dia começar como segundo-tenente, depois que você já passou ali como o aluno e foi subindo até virar o aspirante ao oficial, você pode virar um segundo-tenente da Polícia Militar. Para você ser um tenente da Polícia Militar, você tem que ser bacharel em Direito. Isso está previsto na lei. Nós temos uma ressalva aqui embaixo, mas nós temos essa previsão legal. E nos bombeiros, precisa ser direito? Não. É facultada outra graduação conforme a legislação do ente federado. É o ente federado que vai decidir isso aqui. E para ser um soldado? Uma regra, curso superior ou, esse aqui que é importante, ou curso de formação. O curso de formação vai valer aqui dentro com o curso superior, desde que oficialmente reconhecido como nível de educação superior. Tudo bem? Então, o soldado, ou ele vai entrar com curso superior, ou ele vai fazer um curso de formação. Isso vai ser designado de acordo com o seu concurso. Tudo bem? Os estados e o Distrito Federal podem optar por formar o militar do estado ou do DF em curso de formação de educação superior, concedendo o requisito para ingresso tanto em ensino superior quanto o bacharelado em Direito ou em Ciências Policiais. Tudo bem? Mas vamos avançar. Vamos lembrar agora que nós temos as polícias penais, tá? Quem são essas polícias penais? Primeiro que elas estão na Constituição Federal mais recentemente. Por quê? Embora a gente tivesse os agentes penitenciários e tal, eles não estavam dentro do rol dos incisos relativos à
segurança pública. E foi em 2019, através da emenda constitucional de número 104 de 2019, é que as polícias penais passaram a figurar dentro do rol de órgãos da segurança pública do país. Tá? Então vamos lembrar que o artigo 5º, está lá nos incisos, mas o parágrafo 5º-A nos diz que as polícias penais vinculadas ao órgão administrador do sistema da unidade federativa que pertencem, cabe o quê? Segurança dos estabelecimentos penais. As polícias penais, elas estão aonde? Tanto em nível estadual e no DF, quanto nos estabelecimentos prisionais federais. Por isso nós temos policiais penais estaduais ou distritais, né? E os policiais penais federais, que estão vinculados à União. Tudo bem? Então, como eu já disse, só em 2019 para cá que eles estiveram no rol lá da segurança pública. Eles são estruturados em carreira única. E no caso da Polícia Penal estadual ou distrital, a Polícia Penal estadual ou distrital, o requisito vai variar, vai depender do ente federado. Tem lugar que vai exigir nível médio, tem outros que vai exigir nível superior, vai depender do estado ou do DF, né? No caso da Policial Penal Federal, até então, nível médio. Mas eu tenho um acordo com o governo federal para a regulamentação dessa carreira, inclusive com aumento significativo da remuneração, prevendo a exigência de curso superior para ingresso a partir do próximo concurso. Tá certo? Vamos para frente. Gente, e as guardas municipais? Pertence à segurança pública? Sim, inclusive isso é decisão do nosso Supremo Tribunal Federal. Mas vamos lembrar que, de acordo com o artigo 144, parágrafo 8º, os municípios poderão constituir guardas municipais destinados a quê? Proteção de seus bens, serviços e instalações. Vamos lembrar que existe aí o Estatuto Geral das Guardas Municipais, quem tiver interesse, Lei 13.022 de 2014, é uma lei até pequena, tá? Estão presentes em muitos municípios do Brasil, nós temos muitas guardas municipais, tá? No Brasil, salvo me engano, nós temos 5.570 municípios, não falo que são todos, nem a minoria, não tem esse levantamento. Mas são muitos municípios que nós temos as guardas municipais e é necessário, de acordo com a lei, nível médio completo de escolaridade para investidura no cargo de guarda municipal. Vou lembrar que eles são estruturados em carreira única e eles fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública, de acordo com a Lei 13.675 de 2018. Estão subordinados ao chefe do Poder Executivo Municipal, que é o prefeito, e é uma instituição que se apresenta de forma ostensiva e uniformizada, mas ela não é militarizada. Beleza? Vamos para a próxima? Vamos lembrar que, de acordo com a Polícia Legislativa, e pouco se fala dela, tá? Mas a Polícia Legislativa, ela está tanto em nível federal quanto em nível estadual. Porque está tanto na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, quanto nas Assembleias Legislativas. Vocês vão ver que no artigo 51 da Constituição Federal, vai falar, por exemplo, que compete privativamente à Câmara dos Deputados dispor sobre a organização, funcionamento da polícia, organização, funcionamento e também da polícia dela, que é a Polícia Legislativa. Então aqui é uma das atribuições que compete privativamente à Câmara dos Deputados, trabalhar com a própria polícia, a Polícia Legislativa, que vai tomar conta do seu prédio, vai tomar conta das seguranças, enfim. Então, essa é a Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados. E a Polícia Legislativa do Senado Federal também está lá, artigo 52 da Constituição Federal, dizendo que compete privativamente ao Senado Federal dispor sobre a organização, funcionamento e também da polícia lá de dentro. Então fiquem espertos com isso aqui, a gente não dá uma vacilada na hora de prova. Também temos Polícia Legislativa. A escolaridade na Câmara dos Deputados, nível superior em qualquer área. A escolaridade para ser um policial do Senado Federal, nível superior também em qualquer área. Mas nós temos que lembrar que temos as Assembleias Legislativas. E de acordo com o artigo 27, parágrafo 3º da Constituição Federal,
vai falar que compete também às Assembleias Legislativas dispor sobre seu regimento interno, polícia e serviços administrativos de suas secretarias, tá? E prover seus respectivos cargos. Escolaridade deve observar a regulamentação, a norma de cada ente federado. Para a gente fechar com chave de ouro, vamos lembrar de duas coisas aqui muito importantes. Primeiro, Forças Armadas, nós estamos falando de Exército, Marinha e Aeronáutica. Não fazem parte do rol da segurança pública. A função das Forças Armadas é defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e iniciativa de qualquer deles, caso a garantia da lei e da ordem. Aqui, nós somos o tal do GLO, garantia da lei e da ordem, que eles podem ser utilizados excepcionalmente aqui, tudo bem? Mas vamos lembrar que Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica tem outra função. E também Força Nacional de Segurança Pública é um convênio, gente. É um convênio estabelecido para que você possa ter uma força nacional. Mas aqui não existe um concurso, vou dizer, público para qualquer um entrar na Força Nacional, não. Para ser da Força Nacional, você já tem que ser um policial, tá certo? De onde? Um policial militar, um bombeiro militar, um policial civil, seja delegado, agente escrivão, que agora é delegado ou oficial investigador de polícia. Você pode ser um perito, pode ser um policial penal, ou seja, os entes federados vão celebrar convênios para que se forme essa tal Força Nacional, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Esclarecidos os fatos, sabendo agora o que são essas polícias do Brasil, cabe a você decidir qual o caminho que você quer trilhar rumo à sua tão sonhada aprovação. Tudo bem? Grande abraço para vocês. Não esqueça de seguir o nosso canal. Não esqueça de dar um like nesse vídeo, para que você compartilhe isso, para que você fortaleça o nosso canal e a gente esteja cada vez mais próximo de você, rumo à sua tão sonhada aprovação. Grande abraço e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Até mais!